Bom, então, na aula de ontem, né, nós continuávamos a respeito, né, de motores, não só motores em específico, né, mas falávamos das máquinas elétricas, né, de um modo geral, sobretudo os motores, em função das características, né, e do seu uso aí diante de circuitos, né, comandos, tubulações que são mecânicas, né, e que vocês poderão aí fazer uma preventiva, uma manutenção, né, ou até mesmo uma montagem. Bom, na aula de ontem, então, nós concluímos, né, aquilo que a gente julgou pertinente de fazer uma menção a respeito do funcionamento dessa máquina elétrica, né, chamada aí motor. Bem, o que quero dizer com isso? Quero dizer que ficou importante, né, ser salientado e ser, né, lembrado, digamos assim, que motores eles funcionam basicamente, né, com o princípio da indução, onde nós temos nesse princípio ativo um indutor e um induzido, ou seja, um estator e um rotor, onde as características, né, de montagem, ou seja, de confecção, de fabricação desse tipo de máquina, vai estar alencada, né, a classificação, né, sendo ele monofásico ou trifásico. Bom, por que, né, essa menção, essa lembrança? Porque viu-se, né, que os motores monofásicos, eles podem ser aí fabricados, né, sob duas modalidades de tensão, 110 e 220 volts, onde então a gente pode ter 2, 4 ou 6 pontas, né, de fiação ali do bobinado do motor, aonde a gente entregará duas pontas para alimentação. São motores, né, que têm a característica gaiola de esquilo, que a gente chama, lembrando, né, onde o seu rotor, ele tem lá chanfros, né, dentro daquele eixo, onde nós vamos colocar os nossos enrolamentos, as nossas espiras, que são depois da saída ali desse rotor, ligadas em curto, né, que a gente viu, que são aí feito, né, uma junção de todas esses bobinados, e a gente então tem esses motores com esta característica. Bem, para os motores trifásicos, né, ou motores lá de indução, em específico, né, nós temos a entrega de rede, né, para a rede, no caso, de 3 pontas desse motor. Bem, o que significa isso na prática? Significa, né, que esse motor ele será lá colocado como motores, né, lá na nossa rede com 4, 6 e até mesmo 12 pontas. Bom, qual é a importância de nós fazermos a verificação disso? A importância se dá porque a ligação dessas pontas vai nos possibilitar ligar esse motor trifásico, por exemplo, em 220 ou então em 380 volts. Pergunta que faço a vocês. Em ligação estrela-triângulo, quanto eu consigo ligar em 220 e qual eu consigo ligar em 380 volts? Quem lembra? E aí, Cristiano, Estrela Nicolas? Nicolas, repete, por gentileza, que eu não escutei. Estrela 220, triângulo 380. Estrela 380. 380. Todos concordam com ele? Podemos concordar, né? E com isso a gente verifica, né, que nós temos lá as tensões de linha e de fase, né, sendo aí diversificadas em consonância, né, ao tipo de ligação a que nós estamos submetendo, né, o nosso motor. Bem, isso na prática, né,
nós vamos chamar a fase L1, L2, L3, né, de tensões aí de linha, ou seja, aquela que nós vamos ligar na nossa rede, né? Bem, verificamos também, para eliminar, né, o conceito lá de motores elétricos, o que é pertinente ser descrito lá nas placas de um motor. Com isso, verificamos que nós podemos ter motores trifásicos de até 440 volts, o que nos possibilita, então, fazermos junções, né, de triângulo, triângulo, estrela, estrela, né, ou triângulo, estrela, né, quando trata-se aí de 440 volts. São combinações. O que vai determinar isso? A quantidade de pontas que nós tivermos no nosso motor. Por que a gente afirma isso com muita tranquilidade? Porque essas pontas, conforme a gente viu lá no desenho, né, nós conseguimos fazer a união, né, a junção, a interligação delas e então fazer uma redução de fase cada vez que a gente quer aí restringir essa ligação até 220, por exemplo. Bem, depois, né, uma vez concluindo esse assunto, nós iniciamos a falar do que é aí, né, o título da nossa disciplina, né? Nós começamos a verificar o que significa os dispositivos de manobra dentro do nosso sistema. Ou seja, começamos a visualizar do porquê que nós temos que ter esse dispositivo aí de proteção, estes, né? Esses vários dispositivos dentro do nosso sistema de comando. Por quê? Porque eles vão nos auxiliar em manobras das quais a gente vai necessitar para fazer aí movimentações, ligar o nosso motor, atingir a carga plena, né? Enfim. Então, esses dispositivos, né, eles vão nos auxiliar não só na interrupção da passagem da corrente, na proteção daquela corrente de partida alta em um intervalo curto, né, de tempo, mas também vai aí, né, nos acionar esse motor, por exemplo. Então, fixamos, né, que não importa qual dispositivo de manobra a gente possa estar aí escolhendo, esse dispositivo de manobra, ele vai vir, né, tanto na função de acionamento, de interrupção, ou até mesmo de reversão do nosso circuito. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias lá, quando estudamos as contatoras, por exemplo. Fizemos a verificação ontem que essas contatoras, né, elas por serem lá dispositivos, né, que podem trabalhar tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, nós vamos ter os contatos, né, 1, 2, 3 e 4, onde vão funcionar normalmente aberto ou normalmente aí fechado. Vão ter os contatos, né, alencados as fases e também os auxiliares, aonde a gente pode fazer um processo progressivo e colocar aí o nosso motor a plena carga. Então, antes de começarmos a falar de novos dispositivos, né, de comando ou de manobra, né, vamos lembrar quais os que a gente viu ontem. Quem lembra? Em específico. Um eu já mencionei. Quem lembra? Vimos lá botoeiras, né? Ou um botão de comando. Nós vimos que quando se trata desse tipo de dispositivo, nós respeitamos, né, uma hierarquia em acordo à norma técnica, que seria lá as cores, né? Aí comentamos vermelho, amarelo, verde, né? E branco e azul para situações específicas onde as outras cores, né, não se empregam dentro do nosso contexto ali de emergência, de acionamento ou desacionamento, né, desse comando. Bom, com isso nós vimos que nós temos também os contatos NA e NF, normalmente aberto e normalmente fechado. Verificamos que nós podemos ter os comutadores. Quem são os comutadores? Aqueles elementos, né, que lembram muito uma chave seletora,
Vocês não estudaram aqui eletrônica, né? Mas no princípio do potenciômetro, né? Uma chave de seleção. Isso é um comutador, né? Eles podem vir, né, com um processo de acionamento e também de travamento, inclusive com uma chave mesmo, né, onde nos possibilita a fechar, a guardar, cadear, digamos assim, né, esse dispositivo para que ele não funcione de maneira equivocada. Vimos também botões, né, botoeiras, né, de emergência, onde seriam aquelas que também têm a chave, tem o simples acionamento, né, de travar. Citei até um exemplo para vocês, né, de uma usina, por exemplo, né, onde nós temos lá alguém operando que está ali cuidando do processo de operação, né, lá embaixo, que ele tem aí a possibilidade de acessar essa trava. E também o giro, né? Botoeiras têm essa possibilidade. Depende da função dentro do nosso circuito. E aí sim começamos a conversar sobre os contatores de força, ou seja, aqueles dispositivos de proteção e manobra que são basicamente um bobinado, né, que está lá grudado, né, num campo eletromagnético, né, energizado, que então possibilita que esses contatos sejam acionados. Bem, uma vez visto os contatos de força, vimos lá o AC1, o AC2, o AC3, né, o AC4, vimos o DC1, DC2, né, DC3 e DC4. Lembrando, um faz alusão ao que é corrente contínua e outro ao que é corrente alternada. Com isso, a gente pode começar a falar de outros dispositivos, como, por exemplo, relés. O que é um relé? Vamos lá, gente, vamos participar para não ficar tão maçante a aula. Nicolas, apareceu no vídeo, quer falar? Fale. O relé é como se fosse um botão, vamos dizer assim, um botão acionado pelo outro botão. Tá. Não? Praticamente. Posso dizer que um relé ele é considerado um temporizador? Sim ou não? Não. Não. Ou sim? Clay, eu acho que você fez menção. Não? Pode. Posso? E aí? Eu tenho agora um voto que sim e um voto que não. Gente, um relé, ele é um dispositivo, né? Ixi, de tempo, né? Pode rir, Clay. Não consegui dizer. Que ele tem aí o retardo da energização. Ou seja, né? Ele é um temporizador com retardo. Isso é um relé. Ou seja, nós temos lá a energização desse circuito, vai iniciar uma contagem de tempo, né, que está lá ajustada no seletor. Bom, o que vai ocorrer? Uma vez passado, né, esse período que a gente programou, contabilizou, né, para ele ser energizado, vai ocorrer a comutação. O que é a comutação? Vem lá dos contatores, né, que a gente comentou ontem, né? Faz a comutação, faz o acionamento dos contatos, né? E aí acontece, né, a comutação desses contatos aí de saída, que eles vão permanecer nesse estado até que essa alimentação seja interrompida. E aí? Quem concorda? Quem já viu um relé? Acho que é o Clay, né, que trabalha lá na refinaria, lá tinha bastante. Então, aqui, ó, nós temos uma foto de um relé temporizador. O que nos mostra aqui? Nos mostra um dispositivo, que está aqui, né? Quem olha frontal
no canto esquerdo, né? Nós temos os contatos. 3 contatos em cima, né? E 3 embaixo. 3 entradas, né? De alimentação e saídas. E aqui nós temos a indicação, né? Se ele está acionado ou não. E a possibilidade, né, de nós fazermos lá a programação do tempo. Então, aqui, né, essa foto nos mostra exatamente isso. O que é o dispositivo, né, onde, para a gente identificar aí na indústria, ele parece um contador, ele tem uma função similar à de um contador, mas está aqui. Temos a simbologia, né, de aplicação dele e o diagrama temporal, que está aqui no canto direito, né, quem olha a frontal. Ou seja, nós temos aí os contatos A1 e A2 e o A3 e o A2, né, que vão indicar a alimentação, ou seja, chega a energia, né, e a saída. O que está representando esse diagrama aqui que eu gostaria que vocês entendessem bem? Notem que na parte de cima, nós temos ali uma menção de tempo em vermelho. Embaixo, uma menção de tempo em azul. Nós temos lá a alimentação acontecendo, porque já falamos, né? Que ele vai ter um período ali para acionamento de tempo que vocês escolheram, que o projeto escolheu. E decorrido, né, esse período de tempo, ele vai estar alimentando aí o restante do circuito, que está representado aqui em azul. E aí? Onde é que nós temos aplicações disso? Quem mora em edifício? O que nós temos lá no edifício logo que adentramos a porta do edifício? Uma minuteira, né? Um interruptor, um contato NA/NF, né? Simples, com a mesma função ali, né? De campainha, né? O botão, tu aciona e ele volta, né? Sem que tu precisar, justamente para que tu não necessite voltar e desligar, né? Tu tá subindo a escada. Qual é o tempo que isso fica ligado? Uma média de uma pessoa normal, numa faixa etária aí ampla, né? Quando eu digo isso, nós regulamos para pessoas como nós, né? Que não estamos aí com dificuldades de locomoção, ou crianças, pessoas muito idosas, né? Que não usam, por exemplo, a escada. Fizemos aí o suficiente para subir um lance de escadas. Podem notar, quem mora em edifício ou quem frequenta, né? Fizemos esse acionamento no pé da escada, contabiliza-se aí, sei lá, 30 segundos, 40 segundos. Ele desaciona, quando paramos no patamar, vamos subir o outro lance de escada ou descer, acionamos de novo. É uma maneira, né, de aplicar esse dispositivo de manobra. Uma aplicação simples, né, que nos possibilita a fazermos, né, esse movimento com energia. Em outras situações, né, nós temos também acionamento através de luminosidade, né? Onde é que a gente verifica isso? Os postes, né? Iluminação pública. Antigamente, numa situação aí muito outrora, né? Existia lá a pessoa que fazia o acionamento, né? E depois a desenergização disso, no amanhecer. Conheci o pai de uma colega de trabalho que trabalhou assim, né, em tempo remoto aí na prefeitura. Alguém faz isso hoje? Não. Temos aí acionamento, né, por incidência de luz que a gente
usa dispositivos como os que a gente está estudando para fazer a função a qual não interessa, né, nenhum trabalhador se expor a esse tipo de situação nos dias de hoje. Bom, outros dispositivos que nós podemos ter. Acho que o Nicolas falou num ontem. Fusível é um dispositivo de manobra? Sim, não? Cadê todo mundo? Isso é efeito da formatura daqui 15 dias, 20, não sei? É porque é eletricidade. Ah, entendi. Bom, fusível também. Estamos estudando aqui elementos, né, que ligados ao nosso circuito, né, de manobra, de proteção, auxiliam, por exemplo, né, a corrente de partida, como no caso de motores. Mas fusível também é uma proteção. De que modo? Qual é a função de um fusível? E aí? Para não queimar equipamento? Perfeito. Em termos técnicos, né, quando o Nicolas diz para não queimar equipamento, estamos falando de um curto-circuito ou por sobretensão ou subtensão, ou então, né, estamos falando de fusíveis ultra rápidos ou então de retardo. Como que a gente vê isso, né? Nós fazemos uma classificação. São elementos que protegem o nosso circuito de algum evento dos quais a gente não está aí, né, preparados para atender. Como que a gente vai verificar isso? Temos diversos tipos de fusíveis, né? Desde aqueles aí, quem dirige, né, no automóvel situado ali abaixo, né, do volante, do lado esquerdo, existe uma caixa de fusíveis. Às vezes, para de funcionar alguma coisa, né? E aí, a gente verifica ali, ele está rompido. Posso trocar o fusível e seguir a vida no automóvel? Posso, Nicolas? Só enrola um fiozinho mais grosso e dá-lhe. Às vezes nem trocar troco. Gostei da sugestão do Elson. Um fio, né, maior, aí eu perco o fusível de vez, né, porque não vou ter a proteção. Então, gente, com essa... Quem nunca? Quem nunca, né, professora? Quem nunca, né? Quem nunca, verdade. Verdade. Só que aí, o que acontece na prática? Perdemos a função do fusível no sentido de que se houver uma sobrecarga, uma subtensão, né? Ou sobre, né? Porque eu posso ter o acionamento imediato de um fusível quando eu não tiver a entrega de energia necessária para circulação de corrente, ou quando eu tiver uma tensão demasiada, que também não vai me dar a corrente que eu necessito de circulação no circuito. O que acontece? No carro, mesma coisa lá da nossa casa ou da indústria. Tem um fusível que queimou, não está funcionando lá o limpador de para-brisa, não sei, o rádio do carro. O correto, coloca o fusível, passa o scanner, né, para ver o que é o defeito. Por quê? Queimou o fusível do automóvel significa que a corrente não está circulando corretamente. E tudo indica, né? Às vezes acontece em alguns automóveis, né, de mostrar ali no painel e a gente muitas vezes não leva em conta.
Então, faz-se necessário que a gente entenda, né, o que está acontecendo. Todo dispositivo de manobra, ele serve de proteção, mas, sobretudo, né, como indicativo do problema. Consigo já eliminar uma parte do circuito, né, sabendo aonde encontra-se esse problema. E aí, quando é na rede, por exemplo, vocês lembram que tem aqueles fusíveis, né? Os D, que a gente chama lá, ligado. Então, logo nós temos ali a sub no poste, né? A subestação, ou então lá o transformador. Rompeu um fusível daqueles. Estou em meia fase, que muitos dizem, né? Por consequência, precisa que a concessionária faça, né, aí os ajustes, né, a averiguação necessária da rede, seja ela de distribuição ou de transmissão, né, ou uma rede aí de média já, né, ou uma rede de baixa, enfim. Então, os fusíveis, né, eles têm que estar aí adequados. Bom, os fusíveis que eu falei, tipo D, né, são aqueles que nós usamos aí no nosso cotidiano. Indústria, né, residência, comércio, são fusíveis, né, que têm um manuseio sem risco, eu diria, né, de toque acidental. Possui uma categoria de utilização indicado para correntes de 2 até 63 amperes, com capacidade aí de ruptura de 50 quiloamperes e tensão máxima de 500 volts. Bom, nós temos esses tipos de fusíveis, os D são aqueles isolados, né? Normalmente eles são de que tipo? Quem lembra? Quando fala em indústria, quem é que vê lá na indústria? Os aloçados, né? Nós vamos ter uns mais arredondados, parece até um bucal, né? Onde se acopla a lâmpada. Parece, não é? Outros um tanto menores, e aí vai modificando o tamanho, todos de louça, né? Aonde a característica de rompimento deles se dá por soltar aquela molinha. Tem uns que parecem até umas garrafinhas, né? Solta a molinha, né? O olhinho, tu já vê ali que ele foi danificado, ou seja, rompeu. São fusíveis classificados, né, como fusíveis D. Eu vou ver aqui se eu tenho uma foto. Eu tenho, peraí. Então, deixa eu prosseguir no roteiro aqui. Ó, está aqui. Todos já devem ter visto, né? Fusíveis desse tipo. Isso aqui é um revestimento, né, cerâmico, onde dá o isolamento. Por isso, né, que a gente diz que esses fusíveis possibilitam, né, a ação, né, o toque, né, humano sem choque elétrico. Bom, o que mais a gente precisa falar? E aí, aceito sugestão de todos. Disjuntores? Não entendi. Disjuntores? Ah, sim, nós citamos, né? Como lá os botões de acionamento, botoeiras, né? Botão de acionamento. Se eu entendi certo, o interruptor, que saiu cortado para mim. Mas ainda dos fusíveis, né? Cabe salientar que a composição daquela foto que eu mostrei para vocês, né? E aquele envolto ali que é uma louça, ele tem a tampa, que a gente chama, né? O fusível em si, que é o anel, aquele de proteção com a capa, o parafuso de ajuste, para aqueles que são acoplados a uma base, até tinha ali na foto, né? Uma base unipolar com fixação rápida de trilho ou por parafuso. Então, esses fusíveis, né, nós também temos uma categoria para eles que a gente tem que levar em conta, que eu vou mostrar aqui uma foto
né, de um livro para vocês, onde a gente pode verificar a classificação. A cor, né, deste parafuso vai indicar a corrente que esse fusível pode suportar dentro do circuito de manobra. Então, tá aqui, ó. Nós temos aí fusíveis, né, de 2 amperes, 4 amperes, 6, 10, 16, até 63 amperes, que foi aquela corrente que eu falei para vocês que eles suportariam esse tipo de fusível, considerado fusíveis D, residenciais, alguma parte da indústria, né, e para prédios aí comerciais. Bom, aí as cores vão variar em acordo com a corrente circulante. São todas cores aqui, né, e correntes comerciais, ou seja, né, assim como tubulações, como outros elementos, né, que a gente tem aí a se guiar, não vai existir chegar lá e comprar um fusível de 2,5, de 3, não temos um padrão comercial para isso. Ou ele vai proteger todos aqueles de 0 até 2 amperes, por exemplo, de 2,1 amperes até 4, e assim sucessivamente. E as cores estão aqui, alencadas de acordo, né, a proteção que ele tem com referência a determinado aí tipo de corrente elétrica circulante. Então, tá aqui. Precisa decorar isso? Nunca. Mas precisa saber que fusível, ele é similar a um resistor. Já ouviram falar de resistor, né? Falamos até dele ontem. Nós temos lá uma padronização de cores. Quem gosta aí de eletrônica, né, faz pequenos reparos ou monta aí circuitinhos básicos, né, em casa, vai lá na loja, né, de eletrônica e consegue comprar os resistores por cor. Faixa de cores vai dar a capacidade ôhmica dele, ou seja, o quanto ele resiste a determinada passagem de corrente. A mesma coisa são esses dispositivos aqui chamados fusíveis D, que eles vão aí ser algo, né, que vão estar catalogados nesse tipo. Temos outro tipo de classificação, que são os fusíveis NH. Para que uso são? Primeiro, eu diria para vocês que eles são um fusível, né? São fusíveis de alta capacidade. Bom, se eu falo de alta capacidade, eu não estou falando em algo aí de cunho residencial. Não estou falando de eletricidade predial. Estou falando em algo que as correntes, né, são significativas. Então, são fusíveis, né, para uso exclusivo aí industrial, onde a linha, né, a rede de distribuição entrega, né, situações aí de correntes, conforme eu falei, significativas. Só para vocês terem uma ideia, a capacidade de ruptura desses fusíveis são de correntes de até 120 kA, 120 kA. Ou seja, quilo é uma unidade de 1000, né? 120 mil amperes. Com tensão máxima, né, também de 500 volts. Bom, pergunta que não quer calar. Por que os outros fusíveis, os D, suportam correntes de 2 até 63 amperes, né? São possíveis circular, e tem a tensão limite aí máxima de 500 volts. E esses que suportam tensões aí bem elevadas, também, desculpem, gente, correntes, né, mais elevadas, tem também a tensão de 500 volts. Se ambos podem ser usados aí na indústria. Por que isso? Por que vocês acham que é isso? Gente, porque na prática, né, quando nós estamos falando, né, de indústria, nós estamos falando, né, de alta tensão.
Significa que não tem média tensão? Não, não significa isso. Assim como numa rede elétrica, não significa que nós, eu, vocês, que somos aí pessoas convencionais, né, com uma residência, com uma casa para alimentar, não podemos ter um trifásico, por exemplo. Posso ter 380 na minha casa? Vocês podem ter na... Posso. Vocês que são técnicos em mecânica, abrem uma oficina, vocês saem do padrão aí média tensão e vão para 380 volts, por exemplo. Isso já é um padrão de indústria. Esses fusíveis, né, eles vão se comportar para padrões, né, de tensão até 500 volts, porque é a tensão que a gente alimenta a indústria, 440 volts. Existem tensões maiores? Óbvio que sim. Lá na usina, né, que a gente comentou, nós vamos sair com tensões aí 13.000, até mais. Mas por quê? Porque a linha de transmissão que sai lá da fonte geradora, né, ela eleva essa tensão ao máximo que o cabeamento permite. Por quê? Se é inseguro até, né? Por uma questão de custo. Eleva ao máximo que der e depois, então, faz por subestações bem localizadas os rebaixos. Então, eles vão atingir 500 volts, né, de tensão, porque a nossa tensão aí, normalmente na indústria, está na casa dos 480 volts. Inclusive, os nossos motores, né, podem ser ligados nessa tensão, 480 volts. Nós temos ainda, né, como é que eu diria, um apelo, né, desse dispositivo, desse fusível, que seria aguentar mais 20 volts de sobretensão. Então, altamente seguro, né? Se houver uma tensão maior, né, na energia, ele vai ser acionado, vai interromper, né? E vai funcionar tudo como deve. Mesma coisa lá na nossa residência. Onde é que a gente vê situações similares? Nós não temos o fusível dentro da nossa residência. Mas qual o dispositivo de manobra que a gente tem de proteção? Os disjuntores, né? Primeiramente, nós temos lá na rua, no poste, um disjuntor, um medidor grande. Aquele recebe o cabeamento que vem direto da rede, da concessionária, até ali, e num cabeamento normalmente de 10 milímetros, né, considerado potente para uma residência convencional, leva a energia até o quadro de distribuição geral da nossa residência. Se houver uma sobretensão da rede até esse medidor geral, que é o nosso poste, vai ser rompido já nos fusíveis lá da rede, para que não atinja, né, a nossa entrada de energia. Se acontecer isso, a gente verifica que o problema está do poste para a concessionária. Bom, se acontecer de desligar o disjuntor geral, opa, eu tenho um problema que pode estar do meu medidor, né, do meu poste, até o meu quadro de distribuição, o meu CD dentro de casa. Ou ainda, eu posso ter uma fuga ainda num circuito já dentro da minha residência, mas que o Elson colocou uma proteção maior que devia, um fusível, né, que ele queria lá botar maior que devia, o fio, e aí não rompeu dentro de casa, rompeu na rua. Desligou lá na rua. E ainda assim o problema pode ser dentro de casa. Nesse caso não é um fiozinho, é uma madeirinha que a gente calça assim. Isso aí, Elson. Isso aí, vocês não escutem ele.
Mas gostei, é uma boa sugestão. Então, gente, mostrando, né, que assim como o fusível não pode estar lá com um fio, né, que nem ele falou, maior, com dimensional maior, porque senão não rompe, assim é na nossa residência. Então, isso até uma curiosidade, eu estava com uma planta, né, elétrica, de um edifício que eu mostrei para o pessoal da eletrotécnica, aonde na hora de nós estudarmos aqui a minúcia, né, tanto das dimensionamentos, enfim, a gente verificou um problema justamente nisso. Qual o problema foi? Justamente desde a entrada de energia até o CD. A gente viu que nós tínhamos dispositivos de proteção, como o disjuntor, né, lá de dentro da residência, com uma função maior do que o da entrada. Opa, já mostra que hierarquicamente existe um problema. Eu não vou ter nada maior do que a entrada. Eu posso ter igual, mas maior não, porque senão eu posso não ter a representatividade do problema onde ele realmente é. Então, é assim que funciona. A gente necessita ter esses cuidados, né? E o motivo dele permanecer com a mesma tensão é porque nós estamos ainda falando de indústria, com tensões limites aí, né, normais de uns 500 volts, né, uma classe de serviço aí geral amplamente utilizada. Então, mas são aí dispositivos que vão ter condições, digamos assim, de atender bem. Vamos procurar lá no roteiro uma foto. Então, opa. Não, aqui é os D. Aqui. Vamos tentar ampliar. Ó, nós vamos ter aqui os dispositivos NH, né? As nomenclaturas, essas são as nomenclaturas, né? Aí, comerciais. Por exemplo, nós vamos ter lá a corrente nominal sendo solicitada e vamos ter a classe comercial dele, que vai 000, né? 2 zeros, no caso, 1, 2, 3 e 4. Então, mostrando as correntes nominais que a gente pode ter. Quanto que eu disse que podia ter de corrente? 125K, né? Então, tá aqui, ó. Uma classe seria o de NH4. Atenderia correntes de 500, 630, 800, 1000, né? E 1250. Precisa decorar novamente? Não. Não é necessário. Nós temos lá tabelas, né? Mas o que eu quero que vocês fiquem em mente? Quando forem trabalhar com isso, que saibam farejar o problema. Assim lá como os colegas de vocês farejaram um problema numa planta, que eu estava há dias, né, no meu trabalho, lidando com ela, e não tinha percebido o elementar, que era a proteção equivocada, né, nos pontos. Então, para isso que a gente precisa aí entender, né, do que se trata esses elementos e para que cada um funciona, né, para que tipo de situação. Ah, eu tenho uma foto também deles aqui, vamos ver uma coisa. Eu mostrei dos outros, dos D, mostrei, né? Aqui são os NH. Então, aqui está o dispositivo em si, né? Ele na sua base, como ele é instalado, né? E a simbologia. Por que eu estou mostrando a simbologia? Porque às vezes vocês vão pegar um esquema, né? Um esquema eletromecânico, onde mostra aí uma situação geral, né? Tanto do setor que vocês da mecânica vão mexer, acoplado aí, né? Com a eletricidade. A simbologia está aqui, ó. É um retângulo, né? Com outro retângulo menor
e uma linha aí mediana, né? Estamos falando de quê? Estamos falando de um fusível tipo NH, ou seja, né, que trabalha aí com correntes elevadíssimas, correntes muito significativas aí dentro do nosso contexto. Bom, eles entram nessa base, né? A foto não está muito boa a resolução, mas dá para notar aqui, né? Como eles têm essas pontinhas, né? Vamos dizer assim, após aqui o isolamento do fusível, eles vão entrar, né? Serem acoplados aí na base. Bem, o que mais que a gente precisa entender? Só eu estou a falar hoje. Ah, eu falei ali do acoplamento. Como é que a gente faz o acoplamento e o desacoplamento desse tipo de fusível? Esse fusível, a outra característica, né? Eu falei lá com relação aos D. Como os D trabalham com correntes um tanto menores, eles têm também uma possibilidade de isolamento, geralmente, né? Ou encaixe ali rápido, né? Só enfiar né, dentro do comando, ou então, né, enroscar. O que acontece com esses aqui? Não temos isso. Nós temos uma parte, a foto mostrou ali, né? A ponta do fusível é uma parte viva, energizada, pode ser. Então, neste caso, até mesmo por uma questão de segurança, né? Nós estamos tratando de corrente elevadíssima. Não estamos tratando de corrente que a pele humana possa sobreviver. Logo, esse tipo de fusível, ele é feito, né, com um punho saca fusível, que a gente chama, né, e uma placa divisória ali, para que não haja fugas. Então, não pode ser manuseado, né, de qualquer maneira. Ok? Bom, outra curiosidade, né, já que estamos falando aqui de fusíveis e de correntes elevadas. A tensão, muitas vezes a gente entende que tensões elevadas são problemáticas. Eu diria que é ao contrário. Correntes elevadas são problemáticas. Tensões elevadas não são tão problemáticas assim. Por exemplo, temos aí, por cima da nossa residência, né? Caminhamos em cima de linhas de alta tensão. O que acontece na prática? Correntes pequenas. No entanto, que precisamos de subestações em pontos, né, da linha de transmissão para fazer o rebaixo dessa tensão elevada e colocá-la na corrente que a gente precisa alimentar daquela região. O que eu quero dizer com isso? Lá na nossa residência, a gente tem alta tensão também. Aonde? Todos aqui, agora só falta alguém dizer que não conhece, né? Mas claro que todos conhecem aquelas TVs de tubo. Computadores, né? Aqueles que tinham lá de tubo. Não ri, Nicolas. Tu não vai para o céu desse jeito. Isso aí não é do meu tempo. É, nem do meu. Eu vi fotos, claro. Gente, lá naqueles equipamentos, né, eletrônicos, principalmente os mais antigos, funciona com alta tensão. Aquelas TVs grandes, né, de tubo, altíssima tensão. No entanto, né, não sei quem já viu, todo mundo agora vai dizer que não conhece, obviamente, para ficar eu, né, de antiga, mas lá naquele tubo, quem fosse abrir o gabinete, né, o gabinete é aquele envolto plástico ali, isolante, fazia-se, né, no tubo da TV um equilíbrio de cargas, né? O que os técnicos faziam para o conserto? Primeira coisa, quando abria o gabinete, com o aparelho desenergizado, sabia-se que no tubo ficava uma certa fuga, um acúmulo de cargas ali num elemento chamado chupeta.
Parece uma chupeta mesmo, é um elemento, né, de borracha que acoplava-se ao tubo ali, aonde enfiava-se uma chave, e aí então fazia-se, né, se descarregava o tubo. Por que isso? Alta tensão, choque. E, no entanto, a gente manuseava aquilo aí, né, tranquilo. Então, para vocês verem que o nosso maior problema, né, está em como a gente adequa a corrente elétrica dentro dos nossos circuitos aí, né, dentro do nosso contexto. Podemos sim trabalhar com altas tensões, mas com uma corrente controlada. Bom, o que mais que a gente precisa ver? Nós podemos ter também partidas de motor por chave compensadora. Quem já ouviu falar disso? O que é uma chave compensadora? Por que eu estou falando em chave compensadora? Porque até o momento eu estou falando de manobras feitas com dispositivos mais, né, dos primórdios aí, né? Como, por exemplo, partir o motor em estrela-triângulo, aí as combinações de estrela-triângulo a gente vai fazer conforme a nossa necessidade, e em acordo com a tensão e com as pontas do motor, pode ser até 16 pontas, né? Sabemos disso. Mas nós podemos fazer partidas com outros dispositivos de manobra, como, por exemplo, essa chave compensadora. Eu diria que a chave compensadora ela funciona como uma espécie de autotransformador. O que é um transformador? O que é um transformador? Ninguém sabe? Eu sei que vocês adoram eletricidade. Ó, o Cristiano fez que gosta. Gente, um transformador, ele é uma máquina elétrica que ele vai funcionar, né, no princípio de indução. Já falamos aqui a respeito dos motores, é muito parecido. Nós vamos ter transformadores de levante e de rebaixo. Aonde que a gente vê transformador? Em diversas situações. Por exemplo, vemos um transformador lá na nossa rede. Logo que sai da usina, da geração da energia, né, onde eu disse para vocês ontem que a gente transforma a energia mecânica em elétrica, já precisamos de um gerador e de um transformador. Levantar ao máximo a tensão para fazer a condução dentro da linha de transmissão, por exemplo. Temos transformadores lá dentro da nossa residência. Aonde? Ué, muito simples. A fonte do computador aí que nós estamos usando, ela tem o princípio de autotransformador. Por que eu digo isso? Ué, ela entra numa energia alternada, ela tem uma inversão de frequência para funcionar numa fonte de energia contínua, que é o que funciona o nosso equipamento, né? E transforma, rebaixa, né? Uma tensão alta alternada numa tensão baixa contínua. Prova isso? Prova, muito simples. Qualquer um que pegar a fonte do carregador do celular, do notebook, às vezes até algumas TVs aí, né, tem esse mesmo princípio, está mostrando isso. O aparelho eletrônico funciona em 12 volts. Mas a captação da minha energia é em algo muito maior. O que eu quero dizer com isso? Estou fazendo uma analogia de quê? De uma chave compensadora, onde eu afirmo para vocês que ela tem um princípio do autotransformador, ou seja, ela tem várias derivações
que vão estar ali com o único objetivo de regular o processo de partida. De quem? Do motor. É para isso, né, que a gente está vendo esses dispositivos de manobra. Então, esse autotransformador, ele vai ser ligado no circuito do estator. Quem é o estator? É o fixo ou é o girante? E aí? Ó, o Clay foi pesquisar no Google. Fixo. Fixo. Ele é a parte fixa, né? Então, o ponto, né, desse autotransformador estrela, ou seja, aquele que está lá recebendo tensões maiores, né? Temos essa capacidade nesse tipo de ligação, fica acessível durante a partida, né? E aí temos, então, o curto-circuito e esta ligação se desfaz logo que o motor é conectado diretamente aí na rede. O que mudou? Até o momento, mudou a metodologia de dar a plena carga desse motor. Porque, na prática, continuamos, né, estudando um outro tipo de proteção de manobra, né, com outro enfoque, mas com o objetivo de atenuar a corrente de partida, que em frações de segundo vai ao seu máximo e a gente não quer. A gente quer que ela seja suave, tênue. Não vamos conseguir, por causa que estamos aqui tratando, né, de uma rede trifásica. Neste caso, né, para usarmos tudo isso, estamos tratando de redes trifásicas. Então, onde é que a gente vai usar a chave compensadora e não os outros elementos que estamos vendo até agora? Normalmente, quando estamos aí com motores com potências bem elevadas, acionando cargas aí com alto índice de atrito, por exemplo, né? Britadeiras, máquinas que têm aí acionamento por correias, né? Calandras, coisas semelhantes. Então, a gente vai usar a chave compensadora. São máquinas, né, que a gente precisa ter um controle, né, de como funciona o atrito nelas. Nós vamos ter derivações, que a gente chama, né? E que essas chaves que nós vamos acoplar aí, elas podem ser estrela, triângulo, né? E pode-se enumerar algumas vantagens e desvantagens em função disso. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Já sabemos que temos uma vasta gama aí de estudo, né? Dentro do controle de manobra, justamente por a questão da eficiência, né? Que tem aí o modo estrela-triângulo de acionamento. Ele não é aquele que deixa a minha corrente de partida mais tênue. Então, por isso que nós temos uma vasta gama. Mas, por que isso? A gente vê que, em alguns casos, não se faz possível o acionamento por um inversor, por exemplo, de frequência, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Então, a gente precisa de subterfúgios, né? Eletromecânicos que nos possibilitem isso, né? De acordo com o que é mais vantajoso ou não, né, na hora da partida. Por exemplo, numa derivação de 65%, a gente tem uma corrente de partida, né, uma corrente de linha, que se aproxima no valor da corrente aí que nós temos de acionamento, usando aí uma chave estrela-triângulo. É para decorar isso? Não, é só para saber que a gente tem como em 65% praticamente, né, dar uma igualdade, vamos dizer assim, né? Aproximar essa corrente de partida da corrente que nós vamos efetivamente usar. Nós conseguimos uma variação gradativa também. Ou seja, quando a gente consegue uma graduação gradativa, né, a gente também consegue atenuar esse sistema, né, fazendo com que esse comportamento seja benéfico, né, ao nosso uso, e conseguimos, então, suprir as capacidades.
O que é considerado uma desvantagem para esse tipo de sistema? O custo, né? Quando nós usamos uma partida de motor por estrela-triângulo, notem, nós estamos usando basicamente a combinação das fiações, né, do motor. E acoplando isso com outros dispositivos que protegem aí a rede. Mas, quando usamos contatores, chaves, né, como essa, por exemplo, a compensadora, nós estamos crescendo esse custo. E isso é considerado uma desvantagem. Outra desvantagem apontada é a questão do dimensionamento, né? Dimensões aí normalmente superiores às chaves estrela-triângulo, né? Vai acarretar aumento de volume, né? Do CCM. O que é o CCM, né? É o Centro de Controle de Motores. Ou seja, aquele fiozinho que o Elcio queria botar mais espesso lá no fusível, para esse caso aqui, vamos fazer uma analogia, né? Nós temos aí um dimensionamento maior, precisamos de mais elementos para conseguirmos atingir aí a eficácia e deixar o dispositivo aí, né, mais equilibrado, né, para essa partida. Então, existe, né? É um modo que a gente consegue aí controlar o nosso circuito também, né, a nossa corrente, né? Também, mas tem essa questão aí das desvantagens. E o soft starter? O que é um soft starter? Primeiro, ele é um dispositivo elétrico ou ele é um dispositivo eletrônico? O Clay vai procurar de novo. Estou só descontraindo, né? Nós não precisamos de uma aula maçante. Gente, ele é um dispositivo eletrônico. Ele é composto de pontes, né, de tristorizadas, que a gente chama, né? Então, são basicamente placas eletrônicas que controlam essa corrente aí de partida, né? Ou seja, sempre que nós tivermos um acionamento trifásico, ligados em 3 redes, RST, né? Nós temos que nos preocupar, e muito, com a corrente de partida. Por quê? Porque esta corrente de partida, saindo de 0 até o seu limite máximo num curto período de tempo, pode dar uma sobrecarga e, portanto, uma avaria, uma queima, uma perda, né, no nosso motor elétrico. Então, o soft starter, ele também ajuda, né, a fazer aí esse acionamento de uma maneira mais gradativa. Nós usamos eles em bombas, né, centrífugas, ventiladores, motores, né, com potência aí elevada, cuja aplicação não exija, né, uma grande variação de velocidade. Então, são dispositivos que vai controlar a tensão, né, sobre o motor através de um circuito de potência. Então, ele é realmente algo que nos dá uma partida suave, né? Inclusive, quem gosta aí de inglês, o que significa soft start? Tradução livre, né? Partida suave. Então, o motor vai partir, né, de uma maneira mais coerente com a nossa necessidade de controlar, né, essa corrente, fugas e tudo mais que poderá ocorrer. Ele não provoca, né, quedas de tensão elétrica bruscas, né, na rede de alimentação, como ocorre com partidas aí diretas. Aonde que eu posso mostrar para vocês, de uma maneira análoga, né, o funcionamento desse soft starter? O soft starter, obviamente, é um dispositivo maior, né, ele se parece muito, né, com outros elementos aí, DRs, enfim, mas quem lembra, né, os mais antigos aqui presentes, aquelas luminárias fluorescentes que vinham em calhas, né? Estavam lá acopladas as calhas compridas, né? E algumas tinham lá um redondinho na calha, né? Que mostrava uma
uma espécie de dispositivo ali que era para o acionamento, né? Colorido. O Elson Hill, ele lembra. Lembrou. Eu sou novinho, não me lembro disso aí. Ah, vocês estão me deixando sozinha, né, nessa canoa. Por favor. Sim, né? Todo mundo tem menos de 25 aqui, né, professor? Sim, eu sei. Complicado, claro. Eu nem me dei conta, senão eu nem estava aqui dando aula para vocês. Imagina. Gente, mas quem lembra lá, vai lembrar, né? Quem vê aí, principalmente nas indústrias, eu acho que algumas plantas ainda preservam, né, esse tipo de elemento. O que significava lá o starter da lâmpada, lá acoplada na lâmpada fluorescente? Era aquele espaço de tempo, né, que a lâmpada acionava. Quando se dava a partida, né, no interruptor para ligar as lâmpadas, se via como que tremendo. Era nítido, né, como se fosse uma emissão e uma, né, retirada daquela luminosidade, e aquilo era uma fração de segundo, mas a gente via que a lâmpada começava a clarear, branquear, ou seja, aquele elemento ajudava na partida e, por consequência, fazia circular, né, o mercúrio dentro da lâmpada fluorescente e ela ia clareando, clareando até ela ficar completamente branquinha aí, né, com a incidência de luminosidade projetada. Então, start vem de partida. Analogamente, o soft start, a mesma coisa. Partida suave, né? Uma partida aí necessária para que a gente consiga, né, fazer o controle dessa corrente. Então, vai atenuar tudo, né, que nós tivermos aí de tensões mais rebuscadas, né, bruscas, né? Eles funcionam com uma tecnologia chamada de bypass, né? Então, o motor, após ele partir, ele vai receber toda a tensão que está aí submetido, né, à rede, ele vai se ligar ao contator, aquele elemento que já estudamos na aula de ontem, né? Que substitui os módulos de tristores, né? Que seriam aqueles elementos que a gente viu na nossa chave, que nós falamos agora na compensadora, né? Que seriam aquelas placas que possibilitariam a comutação. Então, esse soft start, né? Ele tem um recurso muito melhor, justamente porque ele está aí, né? Acoplado à eletrônica. Vejam que quando nós conseguimos acoplar, né, dispositivos eletrônicos, a gente consegue aí uma otimização, né, dos nossos recursos dentro do circuito. Então, vamos ver aqui uma foto dos elementos que eu coloquei. Opa! Aqui. Quem é que viu lá na indústria? Tem vários, né? Então, aqui mostrando, a gente pode verificar alguns padrões comerciais, né? Como tudo em padronização comercial, a escolha depende do dimensionamento. Para que o nosso circuito está dimensionado, né? Em que circunstância? Quais motores, né, eu vou dar partida? Quais eu vou acionar? Quanto requer de carga, né? Quanto solicita, né, de corrente para partida? E aí nós vamos ter, então, a escolha deles, né? E neste acordo. Bem, tudo isso que eu falei aqui, voltando a frisar, eu preciso fazer a minha atenuação da minha corrente de partida. Eu tenho aqui mais adiante um gráfico que deixa eu ver onde eu botei, aqui. Vamos ver se vocês conseguem aí visualizar bem, porque às vezes não sei se fica bom na tela aí. Isso aqui é um gráfico onde nós conseguimos fazer a visualização da corrente em função do tempo. Bem,
Eu quero a Gente, tirei, né? Aqui. Eu quero a corrente o mais tênue possível. Ou seja, eu necessito que a corrente seja algo equilibrado. Como é que eu provo isso para vocês, falando de acionamento de motores, dentro aí da nossa residência? Eu não quero sobrecorrente. O que acontece quando eu tenho uma corrente desequilibrada entrando aí no circuito da minha casa? Eu queimo lâmpada, eu queimo aparelhos, não é isso? Muitas vezes, né, fazendo uma analogia, quando tem aí temporais, né, situações onde a força, né, da natureza, a ação da natureza interfere nas redes de distribuição, inclusive é anunciado, né, a Defesa Civil pede para as pessoas desligarem os equipamentos elétricos. Por quê? Porque muitas vezes, né, vai dar uma entrega de tensão menor para minha casa, por exemplo, e bem maior para a casa do Robson, que mora 2 casas a partir da minha. Acontece o desequilíbrio de fases. É comum a gente escutar as pessoas, né, dizer: minha casa está em uma fase. O que acontece muitas vezes com os equipamentos? Os equipamentos não têm proteção, ou seja, a proteção às vezes até existe, né, ali na nossa residência, mas eles não são capazes de trabalhar durante um período abrangente de tempo com uma corrente descompassada. Trazendo para esse caso nosso aqui, eu consigo ver isso nas situações que eu acabei de mencionar para vocês, de hoje até os outros 2 dias para trás que a gente conversou a respeito. Aqui, quando eu tenho uma partida direta, com as chaves, né, compensadoras que nós comentamos, eu parto no instante inicial de tempo, 0, com a corrente de que jeito? Está aqui em vermelho, ó. Altíssima. Ou seja, é como se naquele milésimo de segundo eu já estivesse a uma plena carga que eu não estou, na verdade. Isso é uma partida direta. Neste gráfico aqui, azul, eu tenho as partidas por estrela triângulo. O que eu quero dizer para vocês? Quem tiver curiosidade, né, e quem vê aí dentro da indústria o acionamento de motores, existe, né, a gente vê direitinho aquele barulho das contatoras batendo, né, e o motor sendo acionado. Ele vai acionando, vai modificando o som, e a gente vê o quê? Que a corrente ela sai com uma determinada amplitude no instante inicial de tempo, ela vai caindo ao longo do tempo, ela chega num limite quase que 0, né, de tempo, e ela, quando vai atingir a plena carga, vai num pico muito grande, no mesmo instante. E aí, só depois que ela deu esse pico enorme, quando atinge a carga, que ela começa a cair, e aí sim fica tênue. Bom, isso tudo que eu mostrei para vocês aqui, tanto a partida estrela quanto a triângulo, a estrela nesse estágio inicial e a triângulo, né, aqui, nós temos aí uma noção de como funciona o nosso equipamento nesse exato instante aí da partida. Isso são dispositivos de manobra de cunho elétrico, sendo que um dispositivo de manobra de cunho eletrônico, que está aqui em verde, olha como ele deixa a nossa corrente de partida. Ele inicia aumentando essa corrente de uma maneira bem pequena, com relação à fração inicial de tempo. Ele dá uma certa amplitude, né, decorrido já um espaço de tempo, e ele vai elevando ela até ela atingir a plena carga, que está aqui no pico, que, notem, não chega nem perto aos demais, né? E depois ele vem de uma maneira suave
amortizando e deixando ela regular durante o tempo que tiver acionado. Pergunta que não quer calar. Qual é o mais eficiente? Significa que os outros não são? Claro que não. Significa que para algumas situações, ainda que com aquela discrepância, né, de partida, ainda assim será necessário o uso, como a gente vê. Vocês melhor que eu, né, porque trabalham aí em setores, passam, né, por setores dentro da indústria, aonde tem ainda uma predominância, né, de acionamento por estrela triângulo e também por partida direta. Por que isso? Porque assim é necessário, né, pela característica dos motores, da tensão, normalmente é ainda naquela casa dos 500 volts, né, que eu falei para vocês, mas, sobretudo, das correntes. Como a tensão é a mesma, vai depender o meu tipo de motor, né, trifásico, que eu vou ter, e o quanto de corrente ele está aí, nominal, ele precisa para funcionar naquela potência, uma vez que eu tenho garantida a tensão. Então, com isso, vai ser lá, não nós, né, mas o engenheiro eletricista, o projeto elétrico, né, que vai nos dizer qual tipo de acionamento que a gente aí vai ter dentro do nosso circuito. Ok? Até aí tá tudo bem? Porque eu sei que não é bem o assunto predileto de vocês, né? Mas é necessário para a gente não ficar vendido, né, nos argumentos lá com as outras pessoas. Aonde a gente vai usar esse dispositivo, né, eletrônico, tipo soft starter? Em bombas centrífugas, que eu acredito que vocês devam ter estudado, né, lá em comandos alguma coisa, né? O que são bombas centrífugas? São lá do tipo alternativas, onde a gente tem lá no sistema de saneamento, no sistema de irrigação. Quem trabalha aí, né, na área do petróleo também tem muitas bombas centrífuga alternativa, né? Aí alencadas a esse tipo de processo. Ventiladores, exaustores, sopradores, né? Compressores de ar, refrigeração, né? Bombas de refrigeração lá, tipo parafuso, pistão. Tudo isso nós vamos ter aí os motores para acionar, né? Podendo ser utilizado esse sistema de soft starter. Então, são dispositivos aí bem amplamente usados, né? Porque tudo que eu citei aqui para vocês nos mostra, né? Características aí do nosso cotidiano. E tá aqui, ó. O que é isso que eu estou mostrando para vocês? O painel, né? Quem é que já viu lá? Temos aqui a possibilidade de acionamento, né? O desligamento. Aqui, né, as setas vão indicar ali para a gente as funções. Onde tem aqui uma figura, né, mostrando exatamente como que a gente poderá fazer nesses dispositivos, né, a programação. Então, o verde, como a gente já tinha pegado o princípio lá da botoeira, né, vai acionar o motor. O laranja, né, vai desacionar. Então, nós temos essa possibilidade de desacionar por esse botão ou resetar, né, após alguma ocorrência de erros. Então, esse botão aí vai ter as duas finalidades. Aqui as setas são para nós verificarmos os parâmetros, né? Vamos estudar cada parâmetro que a gente pode colocar dentro do software? Claro que não. Mas nós temos que saber reconhecer, né, o frontal aí de um dispositivo desse e entender como que ele funciona dentro do nosso circuito, que está aqui. Então, são elementos, né,
de redes que vêm para nos auxiliar. Bem, ficamos por aqui, em homenagem ao Wagner, que não veio à aula, né? Mas vou anotar os presentes, então. Tipo, o Clay, o Robson só agora parou de caminhar, mas eu vou dar presença para ele igual. Tava no serviço. Fazer o quê, né? Eu sei, tô brincando contigo. O Cristiano, Eu sei que tava. o Elson, que eu vou avisar no serviço dele, que ele assistiu aula no horário de Ai, tu deu trabalho. um exemplo aí que morava duas casas da minha casa aqui. Da onde? Nunca te vi aqui na vila. Como? Tu deu um exemplo de queda de luz, que aqui tava numa fase só. Ué, mas nunca te vi aqui. Tu morava Nunca duas me casas da visse minha aí? casa. Ah, tá, isso mal. Bah. É.